Hoje a gente vai tratar da classificação da matéria. Sim, a gente pode classificar a matéria de acordo com algumas propriedades e alguns critérios. Então, a matéria, primeiro, vamos definir o que é a matéria. A matéria é definida como sendo tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E além disso, ela é formada por pequenas partículas chamadas de átomos. Esses átomos podem se unir de várias maneiras, formando moléculas ou não. E é através dessas várias maneiras que os átomos podem se combinar que a gente vai classificar a matéria. Então, a matéria pode formar vários produtos que vão ser classificados em substâncias puras ou misturas, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira classificação. O que é uma substância pura? São aquelas que apresentam apenas um tipo de molécula. E além disso, por ter apenas um tipo de molécula, elas vão possuir temperatura de ebulição, temperatura de fusão e densidade constantes, tudo bem? E esses aspectos são as propriedades específicas da matéria. Como assim propriedades específicas da matéria? Por exemplo, a água. Ela é uma substância pura quando não se combina com nenhuma outra substância ou nenhuma outra molécula. Consequentemente, somente a água vai ter uma temperatura de ebulição, difusão e densidade específica. Por exemplo, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. A temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius e a densidade da água é 1 grama por ml. Esses valores são únicos para a água. Se eu pegar o álcool, uma outra substância, todos esses valores vão ser diferentes e únicos para o álcool. Então, essas propriedades são específicas de cada uma das substâncias. Tudo bem? As substâncias puras, elas podem ser classificadas em substância pura simples ou substância pura composta. A substância pura simples é aquela que apresenta apenas um elemento que vai formar a minha molécula, ou seja, apresenta apenas um tipo de átomo. O gás hélio apresenta apenas o átomo hélio na sua composição. O gás oxigênio apresenta apenas o átomo de oxigênio na sua composição, assim como o ozônio também apresenta apenas o átomo de oxigênio na sua composição. E o fósforo apresenta apenas o átomo de fósforo na sua composição. Então, toda vez que eu tenho apenas um tipo de átomo, ou seja, um elemento químico, eu tenho uma substância pura simples. Uma substância pura composta vai apresentar mais de um elemento químico compondo a minha molécula, ou seja, mais de um tipo de átomo. Se a gente olhar o gás cianídrico, eu tenho 3 átomos diferentes, o de hidrogênio, de carbono e de nitrogênio. Se eu olhar a água, eu também vou ter 2 átomos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. Tudo bem? Então, substâncias que são formadas por mais de um tipo de elemento químico, por mais de um tipo de átomo, eu classifico como substâncias puras compostas. Quando eu misturo mais de uma substância pura, seja ela simples ou seja ela composta, eu tenho uma mistura, tudo bem? Então, uma mistura, eu não vou ter apenas uma molécula, eu vou ter várias moléculas. E por esse fato de ter várias moléculas, várias substâncias químicas diferentes, eu não tenho uma temperatura de fusão, nem de ebulição e nem a densidade constante. Eu tenho temperaturas de ebulição, fusão e densidade variáveis. Então, se eu pegar
uma mistura de água e sal, a temperatura de fusão, ebulição e densidade não são constantes, elas vão variar. E como que eu posso representar uma mistura? Vejamos essa minha imagem aqui. Uma mistura, eu tenho uma molécula, outra molécula, outra molécula. Então, eu tenho várias substâncias diferentes nesse meu sistema. Então, essa é uma representação de água com sal. Tudo bem? Eu não tenho apenas um tipo de molécula, eu vou ter mais de um tipo de molécula e isso é o que caracteriza uma mistura. Tudo bem até aqui? Então, por hoje é só e até a próxima videoaula.